Glórias a Deus, glória, glória ao Senhor Jesus, louvado seja o nome do Rei da Glória. Eu sou Gabriel, sou discípulo de Jesus Cristo, a qual no passado eu fui satanista, sou ex-membro da maçonaria, sou ex-satanista, ex-luciferianista e ex-mestre de alta magia negra, a qual eu tive um templo em São Paulo, e fui liberto, aleluia, irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Fui liberto, graças a Deus, e minha libertação continua, porque temos que ser libertos dia após dia. E a minha libertação, irmãos, ocorreu praticamente há 1 ano e meio atrás, com a qual eu tive encontro com Cristo Jesus e fui chamado por Jesus para proclamar o Evangelho da Paz a toda criatura, a todas as nações, e fui chamado para que seja revelado também todo o ocultismo, tudo que tem no mundo, todo o envolvimento da maçonaria, das ordens secretas no mundo, na política e principalmente dentro das igrejas, porque a maçonaria, o mundo contaminou as igrejas, porém, irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela ainda é santa, irmãos. Então, para quem já vem acompanhando meus testemunhos, a qual eu já dei algumas igrejas, alguns outros vídeos meus, para algumas pessoas que eu já dei testemunho pessoalmente também, vou abranger aqui muitas outras coisas para que os irmãos tenham conhecimento, mas tudo é para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. E vou introduzir aqui, irmãos, desde o início, como que eu entrei na maçonaria e no satanismo, tá? Há mais ou menos aí, quando eu tinha 18 anos de idade, 18 anos e meio mais ou menos, eu, através da minha irmã, dos meus irmãos, conheci a igreja, o Salão do Reino Testemunhas de Jeová, a qual aí, diante de muitas perguntas, a qual eu fazia, e aí me interessei e comecei a estudar a Bíblia, o livro Conhecimento que conduz à vida eterna, tá? E aí, diante aí de 8 meses, praticamente há 1 ano, irmãos, eu desci as águas, fui batizado na Testemunha de Jeová, e aí eu comecei o estudo da escola do Ministério Teocrático. Com o passar do tempo, eu me tornei pioneiro regular, e fazia pregação de porta em porta, pregação do Vale do Engabaú, pregação em outras regiões de São Paulo. E comecei a dar estudo para crianças, para jovens e adultos da Palavra de Deus. E aí, com o passar do tempo, irmãos, os meus pais, eles nunca foram evangélicos, sempre foram católicos e depois tornaram aí kardecista, espírita. E aí, irmãos, quando nós não temos nenhum apoio, ou quando você começa a desanimar na igreja, porque é isso que Satanás faz, ele te afasta da presença do Senhor, começa a plantar coisas na sua mente do mundo, onde você começa a ter interesse pelas coisas do mundo, tá? É aí que Satanás ele começa a trabalhar na vida da pessoa para afastar ela dos caminhos do Senhor. E como eu sempre fui uma pessoa que pesquiso, eu não aceito aquilo que eu ouço sem ver a veracidade daquilo que eu estou ouvindo, então eu vou lá e pesquiso. Estudei a Bíblia, li a Bíblia toda uma vez, pesquisava muito, assim como até hoje eu pesquiso. E aí essas pesquisas minhas foi se aprofundando, li diversos livros da Testemunha de Jeová, e com o passar do tempo aí fiz pesquisa, fui em biblioteca, me aprofundei aí sobre o nome Jeová que aparece no Antigo Testamento, que ao longo dos anos, o nome do tetragrama Jeová, o Javé, o Yavé, foi retirado das escrituras, hebraicas, nas traduções atuais, irmãos. Então, infelizmente, o homem aí vem manipulando, vem alterando a palavra do Senhor, tá? Mas isso aí a pessoa vai prestar contas,
E aí, depois que eu entrei para Testemunho de Jeová, foi passando o tempo, os irmãos começavam a sair de pioneiro, fui desanimando, não tinha apoio de ninguém. Até que eu me interessei pelas coisas do mundo, comecei a, a namorar e essas coisas, e isso fez com que eu saísse, né? Na verdade, eu me desassociei, né, das Testemunhas de Jeová na época, porque o próprio ancião, ele disse para mim que antes que eu fizesse alguma coisa de errado e fosse desassociado, né, ele falou que eu poderia escrever uma carta me desassociando das Testemunhas de Jeová. E aí acabei não escrevendo carta nenhuma, mas aí eu saí. E aí comecei a namorar, namorei com uma pessoa aí, a qual era espírita, né, ou melhor dizendo, de Umbanda, tá? E me afastei dos caminhos, e aí fiquei muito tempo afastado, irmãos, a qual, né, nesse meu passado aí, com essa outra pessoa, comecei a frequentar Umbanda mista, frequentei mesa branca, kardecismo, né, sessões de desobsessão, né, do Perseverança, Bezerra de Menezes, e aí comecei a frequentar e a me desenvolver as entidades, porque falavam que eu tinha que desenvolver na Umbanda mista. E aí, com o passar do tempo, irmãos, comecei a cultuar demônios, tá? Exu, Pombagira, linha de direita, linha de esquerda. E comecei a frequentar, fui indo nessas giras que tinham. E aí até que uma entidade esquerda, né, começou a incentivar eu a fazer um trabalho para Satanás, para jogos de loteria, fiz alguns rituais, né, em evocações, mesmo nessa época. E aí, com o passar do tempo, irmãos, eu frequentei, comecei a desenvolver, até que eu comecei a receber entidades Zé Pelintra, Exu Caveira, Exu Sete Capas, Caboclo Sete Flecha. Comecei a receber aí Exu Sete Tronos, Exu Caveira, né, como eu disse, entre outras entidades aí. E aí eu tive muito contato, irmãos, com várias outras entidades, né? Até que foi passando o tempo, eu montei um terreiro para mim, né? Nessa trajetória minha aí, atendi algumas pessoas e dentro disso tudo, irmãos, eu fui me aprofundando cada vez mais na parte da Umbanda e do Candomblé, tá? Então, lembrando que toda a caminhada na minha vida aí que eu tive foi nessa parte aí até mais ou menos aí 2008, fui me aprofundando cada vez mais. E aí, irmãos, passando todo esse tempo, eu conheci outras pessoas, né? E essas entidades começaram a me aconselhar a fazer alguns rituais, né? Para o bode negro, para cabra preta milagrosa, né? Alguns rituais do livro de São Cipriano. E aí comecei a fazer tudo em prol de dinheiro, irmãos. Tudo em prol de ganância. Eu queria conquistar, eu queria ter. Estudei, me formei aí na área no ramo de indústria plástica, né? Me tornei aí técnico em plástico. E aí fui líder de produção nessas empresas. Até que o meu intuito era ganhar, era ter carro, era ter casa, era ter dinheiro, era ter status. E isso foi entrando numa proporção muito grande, irmãos. E com o passar do tempo, eu resolvi, né, como eu começava a mudar muito de empresa, tudo para ganhar dinheiro, comprei meus carros, comecei a prosperar cada vez mais, tudo com um trabalho de esquerda para Exu, Pombagira, acordos que eu fazia, obrigações, assentamentos e tudo mais. E aí, irmãos, nessa época eu fazia muito trabalho dentro do cemitério, no Cruzeiro das Almas,
fazia muito trabalho aí dentro da cova, dentro das capelinhas, ia de madrugada na porta do cemitério, ia para a mata, fiz trabalho na areia, na praia, na estrada, enfim, em todos os lugares, tá? E aí fiz trabalho para poder manipular a mente das pessoas, fiz trabalho para ganhar mais, para subir de cargo, para tirar pessoas do meu caminho no ramo profissional. E fui fazendo trabalho em cima de trabalho, irmãos. E aí quando eu já estava em um outro patamar na minha vida, né? Fui vítima aí de inveja, irmãos, que inveja você pode mexer até com o capeta, que a inveja tiver que pegar você, pega. Entendeu? E aí eu comecei a querer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, irmãos, até que me aconselharam, né? Isso praticamente depois já de 2009 para 2010 me aconselharam a fazer um ritual para Lúcifer diretamente para mim poder ganhar mais. E aí eu decidi sair da empresa, quis montar um negócio próprio, né? E aí nessa de eu querer montar um negócio próprio, eu conheci outras pessoas até que uma entidade aí, tanto o Zé Pilintra como o Exu Lúcifer, tá? Não é Lúcifer, o anjo caído, mas é o Exu Lúcifer, que é chefe da legião de esquerda, né? Dentro da Umbanda e do Candomblé, junto aí com algumas outras entidades, me aconselharam a fazer um pacto com Lúcifer, né? E falaram que eu deveria me associar diretamente mesmo à maçonaria, para que eu pudesse ganhar, prosperar e ter cada vez mais conhecimento. E aí, irmãos, depois que eu saí dessa empresa, praticamente já em 2010, eu fiz alguns trabalhos de vocação, entrei, fui chamado, passei por uma avaliação até na loja da maçonaria, né? Dentro de algumas entrevistas que eu fiz, eles mandam uma avaliação, ver se é aprova. Eles me chamaram, disse que foi aprovado. E aí me iniciei, irmãos, na maçonaria no rito York, né? É claro que existe o valor da joia, né? Que é próprio dito dentro da maçonaria. E aí eu fiz essa iniciação, até porque em 2010 mesmo foi quando eu evoquei a primeira vez Beelzebub, tá? Evoquei, chamei diretamente por uma canalização, onde ele fez um acordo comigo, dizendo que queria que eu fizesse uma tatuagem com o número 6 em japonês, que o número 6 em japonês invertido é o pentagrama invertido com as partes do bode diretamente. E ele fez um acordo comigo dizendo que daria tudo, daria o que eu queria, em troca de eu levar, entregar almas para ele, tá, irmãos? Para vocês verem como o negócio é sério. E aí eu comecei a cultuar, comecei a estudar, né? E aí eu tive o dom de evocações. Evocações, irmãos, é quando você evoca uma força espiritual. Eu chamava, né? E aí eu comecei a estudar tudo sobre o satanismo, sobre as ordens secretas. Comecei a fazer alguns rituais, né, dos 72 espíritos da Arca de Salomão, da Goetia, Coécia. Alguns rituais aí de São Cipriano, alguns rituais de bruxaria, rituais de magia negra. E comecei a atender um certo público, irmãos, né? E aí eu já não atuava mais com a Umbanda, né? Eu atuava com a Quimbanda. E aí foi aí da Quimbanda que eu parti para o satanismo, até que eu estudei sobre demonologia, como atua o principado e potestade, cada um deles. Fiz alguns rituais dentro da própria Igreja Católica, que tem alguns rituais que se faz a Lúcifer, que é dentro da Igreja Católica, irmãos. E aí fiz alguns desses rituais, conheci algumas pessoas da Igreja Universal, conheci alguns pastores, quando me tornei satanista,
que eles procuravam fazer alguns rituais. E aí, depois que eu me iniciei na maçonaria, irmãos, no rito York, né? Conheci alguns venerável grão-mestre, conheci alguns irmãos, conheci pastores lá dentro, pais de santo, promotor, desembarcador, conheci juízes, conheci policial, conheci investigador da civil, professores e diversas outras profissões dentro da maçonaria. Tá? Lembrando que a maçonaria ela nunca vai dizer para ninguém, mesmo para quem é maçom lá dentro, que professa sua fé e que crê e cultua Lúcifer, o Deus Sol, diretamente, tá? Isso é somente revelado no último grau e é feita uma avaliação a qual eles jogam na cabala para ver a espiritualidade de cada um. E aí, irmãos, eu comecei a frequentar as reuniões, as lojas da maçonaria, participei de algumas reuniões de negócios, de empresários, e fiz alguns estudos de alguns graus da maçonaria, né, algumas comemorações, conheci aí algumas entidades filantrópicas, conheci algumas ajudas, né, humanitária aí que a própria maçonaria fazia em algumas regiões precárias, pessoas necessitadas. Enquanto isso, eu fui cultuando o satanismo, fui avançando, estudando, conseguindo, conquistando as coisas. Fiz pacto com Lúcifer, fiz pacto com Lilith diretamente, fiz pacto diretamente com Belial e com alguns outros, com alguns rituais que eu fiz. E aí estudei sobre Salomão, sobre a chave de Salomão, a arca de Salomão toda, fiz alguns rituais diretamente aí do satanismo, fiz alguns, é claro, dependendo do tipo de trabalho, alguns rituais com animal, né? E existem alguns rituais um pouco mais além, irmãos, que existem sacrifícios maiores, tá? A quais é um dos rituais maiores que tem, é o ritual feito para a trindade satânica, que é composto de Lúcifer, Beelzebub e Astaró. E como eu tinha diretamente o culto a Bafomé, o culto a Mamon, o deus da riqueza, que é o mesmo utilizado nas igrejas atuais, que é da teologia da prosperidade, principalmente da forma que a Igreja Universal faz, que é diretamente Ramamon, sim, tá? Que usa o poder da mente, que usa a força da opulência, que é para atrair riqueza, ouro, sucesso, prosperidade e poder, você ter status, tá? E aí eu comecei a cultuar, estudei muito sobre a parte aí de anjos e demônios e fui me aprofundando, irmãos, até que chegou um certo momento da minha vida, né, me deparei com um dos rituais que era para uma pessoa que sofria aí de esquizofrenia. Porém, Beelzebub disse que eu não poderia mexer e nem poderia ajudar essa pessoa porque ela já era dele, ela foi oferecida a Beelzebub. E isso fez com que eu tivesse um choque, irmãos, né? A qual ele mesmo disse para mim que se eu mexesse e tentasse ajudar, eu estaria mexendo com ele, tá? Fiz alguns rituais aí para cura, irmãos, de bebida alcoólica, de alcoolismo. Atendi muitas garotas de programa, prostitutas de algumas regiões, pessoas aí de casa de massagem que atendia vários artistas, atores, pessoas da Globo, pessoas da mídia, né? Atendi políticos à distância também e de outros estados. Conheci uma pessoa também, irmãos, dentro desses rituais, pessoas que mexiam com vários tipos de coisas no mercado financeiro para ganhar dinheiro. Conheci pessoas que mexem, que era da Bolsa de Valores. Conheci uma pessoa do governo, a qual me procurou para fazer um dos rituais aí, para que fosse liberado uma grande quantia de dinheiro que estava num fundo falso do Banco do Brasil e do Bradesco, a qual o Banco Central e o COAF tinham conhecimento.
e essa pessoa ele era ligado à Sociedade Secreta Illuminati e era maçom, onde prestava serviço para o governo, tá? E aí, irmãos, eu fui conhecendo várias outras pessoas de todo tipo. A maioria das pessoas que eu atendi dentro dos rituais que me procuravam eram evangélicos, entre outros pais de santos, pessoas católicas e diversas outras crenças, né? Então a maioria das pessoas, irmãos, que me procuravam era para fazer rituais, para ter mulheres, para ter fama, sucesso, na própria música, na mídia, pessoas que queriam prosperar e ampliar sua própria empresa e muitos rituais de magia amorosa e magia sexual, tá? Então dentro de toda essa trajetória, tá? No satanismo, Satanás e Lúcifer ele ensina que você tem poder de conquistar e fazer aquilo que você quer. Até que existem as indulgências satânicas, as regras satânicas, né? E muita ramificação, a qual eu tive até uma filiação na Church of Satan em São Francisco de Anton LaVey. Conheci algumas pessoas da Itália, Estados Unidos, Canadá, Portugal, da Associação Portuguesa de Satanismo. E fui conhecer outras pessoas afora, irmãos, até de outros estados aqui do Brasil. E dentro de tudo isso, a qual eu mesmo aí vivi e vi dentro do satanismo e da maçonaria, e descobri algumas coisas um pouco mais além, irmãos. Tá? Fui conquistando, tive sucesso, consegui algumas coisas, tive problemas também, tá? Conheci pessoas que me ofereceram todo tipo de coisa para ganhar dinheiro, né? Nem tudo eu cheguei a fazer. E aí chegou um certo momento da minha vida, tá? Que diretamente principal de potestade, né? Já tinham colocado para mim que eu deveria fazer um grande ritual quando eu atingisse o clímax de um sucesso, tá? Até porque na época, irmãos, uma pessoa aí conhecida do meio da quimbanda luciferiana, porque hoje em dia existe o satanismo e luciferianismo modernizado, tá? Porém, o que eu atuei era da era medieval, foi com evocações de principado e potestade, que era evocado Lúcifer, Beelzebub, Satanás, Asmodeus, Astaroth, Belial, Leviatã, Lilith, Dagon, Abraxas, Baalberet, Baal, entre outros aí. E aí eu me deparei com uma cartomante, uma pessoa que mexia aí com a quimbanda luciferiana, a qual ela morou aí no Japão, fez alguns rituais, a qual um dos demônios aí que rege e atua diretamente no Japão é Beelzebub. Ela mesmo disse para mim que o meu caminho era para ser outro, irmãos. Então, para os irmãos verem que revelação. Ela disse para mim que o meu caminho seria para mim ter sido um pastor de igreja. Que ela não via eu nesse caminho que eu estava. Né? E aí, só que mesmo assim, irmãos, eu continuei no satanismo, e do satanismo eu já estava dentro da maçonaria, né, conhecendo, participando de reuniões dentro da maçonaria, voltada em prol, irmãos, de poder, sucesso e riqueza, e de dominar aquilo que eu queria. Então as reuniões de negócios é onde era planejado, porque dentro da maçonaria se estuda muito, até que busca muito conhecimento, e é avisado dentro dos ensinamentos e do perfil do grande rei Salomão, tá? Então foi passando todo esse período aí, perdi aí muitas pessoas, né? Perdi pai, perdi mãe também. E uma das coisas aí que eu descobri, irmãos, né, é que no mundo, principalmente da Sociedade Secreta Illuminati, a qual 90% do dinheiro do mundo, da humanidade, passa pelos Illuminati, tudo é manipulado entre Illuminati, né, a própria ONU tem a associação aí, o próprio Império Romano, o Vaticano, todos os papas, né, são satanistas.
E dentro aí do próprio canto gregoriano, irmãos, a qual é muito conhecida aí, cita diretamente e se refere a Lúcifer como o Deus da iluminação e que Jesus seria, né, o filho diretamente de Lúcifer, como alguns dizem. E uma das coisas que me chama mais atenção, irmãos, é quando eu descobri algumas coisas aí do meio político e evangélico, porque dentro da maçonaria foi revelado aí que a maçonaria é uma ordem oculta, filantrópica, sem fins lucrativos, em prol da igualdade, liberdade e fraternidade, mas de que o mundo só está da forma que está, só teve o avanço que teve por conta da maçonaria e por conta dos iluministas, né, e alquimistas do passado. Então a própria maçonaria, como vem desde a época aí dos templários, da Idade Média, né, ela veio ganhando força cada vez mais. Eu conheci vários grão-mestres, vários maçons, né, e que quando a gente estuda dentro dos graus da maçonaria, a gente tem conhecimento de muitas coisas. Então a maçonaria ela é o braço principal a qual fez renascer aí o cristianismo, as ramificações das igrejas, né, fundou aí diversas denominações nos países, principalmente no Brasil, onde atualmente existe muitos pastores, a liderança evangélica tem um envolvimento e são maçons, irmãos, porque eu vi dentro da própria loja de maçonaria diversos pastores, tá? Então não é de se admirar que Satanás e Lúcifer se transformam em um anjo de luz, né? Ele tem cegado a humanidade, ele tem desviado a humanidade da verdade da palavra do Senhor Jesus. Porém, irmãos, dentro aí de toda essa minha trajetória aí, do satanismo e da maçonaria, embora tenha tido diversos problemas também, a gente tem uma coisa de que quando uma potestade, um principado, ele te passa uma coisa, você tem que fazer justo por aquilo, tá? E uma que a sua fidelidade a eles é o que vale, é o que conta. Então, dentro do satanismo, chegou um certo momento que existia um plano que foi passado para mim, que quando eu tivesse uma certa condição social, dinheiro, tudo, eu faria, irmãos, um grande sacrifício, um grande ritual, onde seria dado uma festa muito grande e nessa festa seria feito um grande ritual a Lúcifer, tá? De almas, seria oferecido várias almas, um ritual aí, onde seria colocado aí várias bombas, várias no local, e depois no final de uma dessa festa eu revelaria que seria feito um massacre, um sacrifício grande para Lúcifer, tá? Então, para você ver, irmãos, que teoria de conspiração, tudo aquilo que eles falam, os atentados aí que tem no mundo, né, sobre a rede Al-Qaeda, o Islã, né, Satanás ele tem trabalhado, ele tem causado divisões em ministério, ele tem fundado igrejas, né, não é à toa que a própria palavra de Deus diz que existe a sinagoga de Satanás, onde atualmente essa sinagoga de Satanás é em várias igrejas, tá? Então, realmente, se nós pararmos para analisar, clamar o Senhor, pedir entendimento e discernimento da palavra, a qual o Espírito Santo que nos dá, Ele que nos revela e dá esse discernimento, nós iremos enxergar, irmãos, a verdade, tá? Porque eu que vim desse mundo obscuro das trevas, fui convertido das trevas para a luz, dos caminhos de Satanás para Deus, e pela graça e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou hoje aqui, irmãos, dando esse testemunho, proclamando o Evangelho, revelando tudo acerca do ocultismo e tudo aquilo que eu vivi na minha vida, tá? Então, para vocês verem que
dentro das evocações, irmãos, dentro do satanismo, os principados e potestades, eles trabalham e eles, dentro do que eles passam para nós, é onde é desenvolvido produtos, marcas, né? Eu mesmo tive uma empresa, irmãos, a qual eu coloquei o nome de um dos príncipes do inferno, né? Até que na Bíblia cita, né, os filhos de Belial. Eu tive uma empresa que eu coloquei o nome de Belian, que veio de uma derivação, veio da nomenclatura do nome de Belial, tá? Então, o próprio desenho que eu criei, que foi da gata Lucy, que tem a mensagem subliminar, tem um número da besta, que é o 666, a qual eu ofereci, fiz e consagrei diretamente a Lúcifer, assim como vários desenhos da mídia hoje em dia, são todos consagrados no satanismo e oferecidos diretamente a Satanás, irmãos. Então, temos que vigiar com nossas crianças, né? Como eu venho frisando, porém eu vejo que a humanidade ela se encontra cega, né? Porque Satanás ele cegou a humanidade. Eu vejo aí muitos cristãos evangélicos, porque hoje em dia, irmãos, todos se professam cristãos, pessoas que difamam a igreja, que contaminou a igreja com o mundo. Satanás introduziu os seus ensinos e as suas teologias dentro das igrejas. Então, a imoralidade está dentro da igreja, não se tem mais o temor a Deus, irmãos. Então, quando eu me libertei e eu clamei ao Senhor, e eu tive realmente um encontro com Cristo, irmãos, porque se nós não renascer e não nascer do Espírito, irmãos, nada na sua vida vai mudar. Então, vocês têm que não só sepultar os seus pecados com Cristo no batismo, mas tem que renascer pelo Espírito Santo, tá? O batismo pelo Espírito Santo é renascer do Espírito, é mudar, é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque aí, irmãos, você não será nascido de carne e sangue, mas sim do Espírito de Deus. Então, dentro de tudo isso que eu passei, no satanismo e na maçonaria, tá? A maçonaria ela tem dominado o mundo desde a antiguidade, junto com diversas outras fraternidades e irmandades que tem no mundo. Então, a maçonaria ela domina a política, ela domina o meio social, ela domina as igrejas, tá? Porque eu ouço muito dizer, irmãos, de que o catolicismo, a Império Romano, a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, é uma farsa, ela tem idolatria dos santos, realmente ela tem idolatria dos santos, a gente ouve dizer aí que o espiritismo, a Umbanda, o Candomblé do diabo, realmente, eles cultuam o diabo, né? Mas não podemos esquecer, irmãos, que o meio evangelho, o cristianismo, o cristão evangélico, ele também está contaminado pela maçonaria satânica, irmãos. Então, nós podemos analisar que nada, irmãos, nada que está no mundo pertence ao Senhor. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu não sou desse mundo, vós, assim como vós também não é. Que nós somos ovelhas enviadas no meio de lobos. Que o amor do Pai não está no mundo, irmãos. Deus, ele não governa esse sistema de coisas porque a própria palavra de Deus diz que o mundo já nos poder do maligno. Satanás é o governante desse sistema de coisas, só que em breve, irmãos, o governo justo e eterno do nosso Senhor Jesus Cristo será instalado em breve, onde não haverá nem dor, nem clamor, não haverá miséria, não haverá diferença entre raça, credo, condição social, onde não haverá doença, não haverá morte, não haverá essas abominações. O governo do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, é um governo de amor, de misericórdia, é um governo verdadeiro, é um governo onde todos viverão eternamente em paz, adorando, clamando e louvando o Senhor
que é digno de toda a honra e toda a glória. Então, como eu vejo aí, irmãos, né? Nós não temos, irmãos, que nos envergonhar de revelar o verdadeiro evangelho. Nós temos é que proclamar, nós temos é que falar a verdade acerca de tudo aquilo que tanto eu como você, irmãos, tem passado, aquilo que você conhece. Não se dobre, não se curve a Baal, a Satanás, a homens, a teologia de homens e Satanás que está dentro das igrejas. Porque hoje em dia é teologia de todo tipo, irmãos. Mas o que nós temos que pregar é Bíblia. O que nós temos que ler é Bíblia. O que nós temos é que louvar é Bíblia. O que nós temos que orar é pela Bíblia, irmãos. E não por ensinamento de homens. Porque o Espírito Santo é que nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo é que nos dá sabedoria e discernimento da palavra do Senhor, irmãos. Não precisamos ficar pedindo para um para outro para nos explicar. Antes de clamar, antes de pedir ao próximo, clame ao Senhor, peça ao Senhor, porque somente Ele, irmãos, é que podemos confiar. Não podemos confiar em ninguém, nem no nosso próximo, nem no nosso irmão. A própria palavra de Deus diz: maldito é o homem que confia no outro homem. A própria palavra de Deus diz que o nosso irmão, o nosso próximo, irmãos, não é digno de confiança. Em Jeremias 9. Então vamos buscar a face do Senhor, vamos nos santificar. Porque da onde eu vi, irmãos, acontecem muitas coisas que os irmãos nem imaginam. Participei de reuniões, irmãos, onde se planeja o que vai ser lançado. Houve até planos, irmãos, dentro da parte dos rituais que eu fiz, de pegar pessoas e infiltrar dentro das igrejas para destruir casamentos, destruir lares, irmãos. Assim como que Satanás tem trabalhado para destruir a família, para destruir a sua família e a minha família, irmãos. Mas está repreendido em nome do Senhor Jesus, porque Ele peleja por nós, irmãos. E, irmãos, vamos vigiar, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Não vamos aceitar o que o seu líder religioso fala. Busque, examine nas escrituras, medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Porque eu, irmãos, eu fui liberto por Cristo Jesus. Quando eu decidi, irmãos, abandonar a maçonaria, eu saí da maçonaria. Quando eu resolvi abandonar o satanismo, quando eu virei as costas, irmãos, os principados e potestades, eles não aceitam. Eles lançam todo tipo de dano, todo tipo de problema. Mas eu creio na vitória em nome de Jesus, irmãos. Eu tive várias consequências. Problema no nome, não posso fazer nada, irmãos. Porque Satanás, o satanismo, a maçonaria me prejudicou em todos os sentidos. Porque eu também procurei. Mas tudo tem um preço, irmãos. E hoje eu me vejo numa situação, irmãos, que se eu perder a minha salvação, irmãos, que é tudo na minha vida, irmãos, então nós vamos perder a salvação, não. Vamos buscar, vamos obedecer ao Senhor, vamos fazer a vontade, vamos agradar o Espírito de Jeová, irmãos. Vamos clamar para que Ele nos dê o coração reto, para que Ele venha nos ensinar, para que o Senhor Deus de Israel, Al-Elahá, venha nos moldar, para que sejamos vasos de honra, irmãos. E quando eu decidi largar, irmãos, eu me deparei com uma situação que minha vida começou a ter problema atrás do outro, perdi 2 empresas, perdi negócios. Resumindo, irmão, o Satanás ele levou tudo e quase levou a minha vida. Se não fosse pela misericórdia de Deus, irmãos, eu não estaria vivo aqui não. Para testemunhar, para dar meu testemunho, para clamar, para orar pelas almas, irmãos. Porque Deus, irmãos, quando chegou o momento da minha vida, que eu larguei tudo, eu caí numa depressão, irmãos. Eu cheguei a tomar remédio controlado, me envolvi com pessoas, com coisas de droga. Fiquei numa depressão que eu fiquei praticamente 30 dias sem ter o que comer, comia pão, água, o que aparecia, irmãos. Chegou um momento da minha vida que eu não queria saber mais de nada. Eu só ouvia vozes
que falavam para mim, sua vida não tem mais jeito, Deus não vai te perdoar. Eu cheguei a usar droga, irmãos, para dar cabo da minha vida. Cheguei a pensar em comprar um revólver para poder tentar acabar com a minha vida. Tentei me matar praticamente 2, 3 vezes, irmãos. Eu fiquei, irmãos, numa situação deplorável. Eu não aguentava mais aquela situação, pela culpa que eu carregava, por eu ter me envolvido, irmãos, com o inimigo. A minha vida virou de ponta cabeça, irmãos. E aí, quando eu me deparei com situações cada vez mais piores, irmãos, fui me afundando, ficava o dia inteiro deitado no sofá, não queria saber mais de nada. Já estava numa depressão profunda. Tudo que eu queria era morrer. E aí, irmãos, pela misericórdia de Deus, Allahá, o Deus de Israel, irmãos, aleluia, Ele teve misericórdia de mim. Ele teve misericórdia de mim, irmãos, assim como Ele tem de vocês. Deus me salvou, irmãos, da morte, me livrou da morte. Deus, Jesus Cristo me curou da depressão. Ele me deu uma nova vida, irmãos. Porque o Evangelho, irmãos, ele é felicidade, mas não é facilidade. Jesus Cristo mesmo diz, esforçai-vos a entrar pela porta estreita que conduz à vida eterna, irmãos. Então nós temos que nos esforçar. Porque Jesus não veio para dar carro, para dar casa, irmãos. Ele veio para nos dar vida. Vida com abundância, vida eterna, irmãos. Jesus veio para nos dar a salvação. Ele veio nos ensinar tudo acerca do reino do nosso Pai Celestial. Nós temos que ser imitador de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo Jesus, aleluia. E Deus, do mesmo jeito que Ele chamou, irmãos, o apóstolo Paulo, Ele chamou a mim, Ele chamou a você, para proclamar o Evangelho, para levar a verdade, irmãos. Não vamos, irmãos, deixar com que nada tire a nossa salvação, irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, que não tem palavras para explicar, para expressar, irmãos. Porque Deus é misericordioso, Ele é amoroso. Ele entregou o único filho dele, irmãos. Jesus pagou um preço alto. Somos salvos pela graça, mas não foi de graça, irmãos. Foi pago com preço de sangue, irmãos. Aleluia. Por isso que eu louvo o nome do Senhor Jesus, eu agradeço sempre, irmãos. Porque se não fosse Cristo na minha vida, irmãos, eu não seria nada, eu não estaria aqui. Embora eu viva e passe por dificuldades, assim como todo mundo, irmãos, eu creio que Jesus me dará vitória, assim como dará a ti também, irmãos. Vamos buscar a face do Senhor, a face daquele que nunca pecou. Não vamos dar ouvidos, irmãos, a ensinamento de homens, a ensinamento de demônios. Fuja da idolatria, irmãos. Não apoie nenhum tipo de político, irmãos, que tem envolvimento com maçonaria, com satanismo. Assim como muitos, irmãos, que está na mídia. Assim como muitos que estão governando, meus irmãos, esse país e a humanidade. Porque todos os irmãos, todos esses políticos, irmãos, faz parte da maçonaria. E os que não fazem são manipulados indiretamente, porque eu conversei com vários irmãos. E sei como a maçonaria trabalha em prol dessa manipulação. É a manipulação tanto através da magia, como através de outras pessoas que eles usam. Porque quando um maçom ele tem um objetivo, irmãos, eles manipulam. Eles compram pessoas, ele introduz pessoas, ele introduz problemas, é oferecido diretamente ao bode, irmãos. Então, irmãos, abre os olhos, busque a palavra de Deus, busque a verdade. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite, irmãos. Não se afaste da presença do Senhor. Talvez você que já não esteja mais sentindo a presença daquele que envia o Espírito dele sempre, irmãos, para nos dar sabedoria, para nos guardar, para nos proteger. Talvez você não esteja mais sentindo a presença do Senhor, irmãos. É porque Ele está dizendo para mim e para ti, irmãos. Se você consegue viver sem a presença dEle. Ele está retirando hoje, irmãos, e está dizendo para mim e para ti. Sinta a diferença sem mim, sem o meu Espírito. Busque, irmãos, o Espírito do Senhor Jesus. Busque
a face daquele que nunca pecou. Se santifique, irmãos, se liberte, se purifica de toda impureza, de todo desejo da carne, aleluia. Vamos clamar ao Senhor, vamos buscar a verdade, irmãos. Não aceite o seu ministério, o seu pastorado, o seu presidente. Não aceite. Denuncie qualquer um deles que tem envolvimento com maçonaria, com satanismo, irmãos. Não se envergonhe do evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Que nós temos é que nos curvar somente ao Deus de Israel. Não temos que aceitar, irmãos, nenhuma lei que infrinja a lei do Senhor. Porque primeiro, antes da lei dos homens, vem a lei do Senhor, irmãos. E nós temos é que buscar a verdade, irmãos. Porque Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluias, glórias a Deus. Ao Ilahá, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu venho te pedir, irmãos, divulgue a verdade, revele, irmão, se tiver algum ente querido, algum irmão no seu ministério, na sua igreja, irmãos. Não apoie nenhum político, não apoie ninguém na maçonaria que tem envolvimento com satanismo. Não dê, irmãos, ouvido a serpentes, não dê ouvido a Satanás, a cobras, irmãos. Se purifique, busque o Senhor, louve o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, se não fosse Jesus na minha vida, eu não estaria aqui, porque Ele me curou da depressão, me livrou da morte, Ele me deu a vitória, eu tive encontro com Ele, irmãos. Eu me libertei de toda a prisão do passado, irmãos, aleluia. Que o Senhor Ele tem nos dado a vitória cada dia mais. Porque, irmãos, eu não sei qual é a tua dificuldade, qual é o teu problema, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ele é o único que pode renovar, restaurar, libertar, curar e salvar, irmãos. Mas antes de tudo isso, irmãos, vamos louvar o nome dEle, vamos buscar a face dEle, vamos buscar a salvação, vamos pregar o Evangelho, irmãos. Vamos levar a paz, o arrependimento ao nosso próximo, ao nosso irmão. Vamos levar a verdade, irmãos, porque o mundo está consumido por Satanás. Satanás ele tem causado divisão nos ministérios, ele tem instituído, ele levanta lideranças. A maçonaria está no controle das igrejas evangélicas há muito tempo, irmãos. Próprios membros e presidentes da Igreja Batista Presbiteriana, Assembleia de Deus, Madureira, Vitória em Cristo e várias outras igrejas, irmãos, têm aceitado a maçonaria, têm buscado a idolatria, têm cultuado a Satanás, a Lúcifer e Bafomé na maçonaria, irmãos. Não aceite, irmãos. Porque os irmãos que têm se libertado, aqueles que se livrou, que são ex-membros da maçonaria, ex-satanistas, irmãos, eu oro e dou graças a Jesus por eles ter se libertado, como eu já vi muitos irmãos relatando seu testemunho. Porque, irmãos, fuja da meretriz, fuja da grande Babilônia, irmãos. Não aceite, irmãos, nada que provém do diabo na sua vida. Não aceite se curvar no seu ministério. Não aceite teologia de homens e de demônios, ensinamentos, irmãos, de homens do passado. Temos que buscar somente a palavra, somente a Bíblia, somente a palavra de Deus. Ela é que é a boca do Senhor, ela é pura, ela é sagrada, ela é santa. Mas o homem, ele é pecador, irmãos. Não olhem para o homem, olhem para Jesus. Busque perdoar teu irmão, teu próximo. Busque falar a verdade. Porque ele, irmãos, é o único que merece toda a honra e toda a glória. Como Jesus disse, irmãos, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, irmãos. Aleluia. Eu venho pregando, irmãos, eu venho falando a verdade, seja no meu local de trabalho, seja no ônibus, seja onde for, seja através dos meus testemunhos, irmãos. O que eu quero é só revelar tudo aquilo que eu vivi, porque a máscara dos pastores maçons evangélicos, irmãos, porque eles têm que sair dos púlpitos, eles têm que sair, irmãos, não aceite esses ensinamentos, irmãos,
ocultos dentro de vossas igrejas, irmãos, porque as igrejas feitas por mão de homens não é onde o Senhor habita. O altar do Senhor não é mais em templos feitos por mãos de homens, irmãos, porque o templo do Senhor, o templo do Espírito Santo é o nosso corpo, por isso que temos que nos purificar, por isso que o nosso corpo tem que ser santo, irmãos, por isso que não podemos, irmãos, adulterar contra Deus, por isso que não podemos blasfemar, não podemos, irmãos, em hipóteses algumas, irmãos, não se curve a nada que Satanás impõe na sua vida. Porque as igrejas em dia estão contaminadas pelo mundo. Satanás ele tem introduzido o seu reino, os seus líderes nas frente das lideranças. Pois agora eu peço em nome do Senhor Jesus que caia por terra, irmãos, todo líder, meu Pai, que seja liberto em nome do Senhor Jesus, que caia por terra toda obra da maçonaria, toda obra do ocultismo, do satanismo, na vida de cada um, que caia por terra agora, velho de retro satana. Tu tem que adorar ao Deus de Israel, tu tem que se curvar diante do Rei da Glória, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu que sou teu servo, Pai, eu clamo para essa nação, eu clamo pelos jovens, eu clamo pelas crianças, pelo ministério infantil, ministério das irmãs, pelo ministério das igrejas, meu Pai. Revele, meu Pai, vá ao encontro dos seus filhos, aqueles que já são eleitos por Ti, Pai. Que caia por terra, meu Pai, toda obra do diabo, toda potestade e principado, meu Pai, porque o inimigo já foi derrotado na cruz do Calvário, é derrotado a cada dia. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, onde estiver o mal alojado, vai saindo de onde tu tiver, Satanás, vai saindo onde tiver seus anjos desertores, todo demônio, meu Pai, onde quer que esteja alojado, vai dando libertação, meu Pai, para que seus filhos possam se converter dos seus maus caminhos e aceitar a Ti, Jesus. Vai quebrando todo mal, todo jugo, toda obra contrária, todo pensamento, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Tu que é o Rei da Glória, meu Pai. Abra as comportas do céu, Senhor. Abra, meu Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória, meu Pai, que vai dando despertar nos olhos dos teus filhos, meu Pai, aqueles que se encontram rendidos na mão dos líderes religiosos, meu Pai, que o Senhor não permita, meu Pai, com que os seus filhos continuem cegos, Senhor. Vai colocando, meu Pai, vai ter misericórdia deles, vai ter misericórdia de mim, meu Pai. Não permita com que cometemos ou proferimos heresias contra Ti, Senhor. Vai dando libertação, meu Pai, ao cativo, meu Pai. Vai dando a vitória, meu Pai, aquele que se encontra enfermo, aquele que se encontra desesperado pela porta do emprego, aquele que não tem o que comer, que não tem onde morar, meu Pai. Entre com providência, Senhor. Aleluia, Pai, tenha piedade, tenha misericórdia do teu povo, da tua nação de Israel, o povo judeu, meu Pai. Vai, meu Pai, dando a vitória para os teus filhos em toda a face da terra, para que eles possam ter um encontro, para que eles possam se curvar diante de Ti, te adorar, clamar a Ti, buscar a Tua face, Senhor. Que Tu venha tocar nas famílias, meu Pai, que Tu venha fortalecer, porque vivemos no tempos do fim, Senhor. Pois os governos políticos, meu Pai, já estão contaminados pela tua ação de Satanás, meu Pai. Mas que Tu, meu Pai, faça, meu Pai, o Teu querer, que seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu, Pai. Que Tu, Senhor, perdoe as nossas falhas, nossos erros, aleluia. Meu Pai, que se eu não for merecedor, meu Pai, eu te peço que Tu, meu Pai, me mostre o caminho e a verdade, meu Pai, que é em Ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, entre com providência na vida dos teus filhos, porque para Ti nada é impossível. Que Tu entre com sobrenatural na vida de cada um, meu Pai. Aquele que já se encontra sem esperança, dê esperança. Fortaleça a fé nossa, Pai. Eu te clamo, ao Elahá, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que caia por terra, que feche e tranque, meu Pai, as portas do inferno. Toda a loja, meu Pai, maçônica, que cultua o satanismo, que caia por terra, vai dando libertação para eles.
Feche as portas dos terreiros, meu Pai, de magia, de umbanda, de candomblé, meu Pai, que caia por terra. Toda a trama do inimigo, meu Pai. Que o inimigo seja derrotado em nome do Senhor Jesus, meu Pai, como diz a tua palavra. Meu Pai, que tu nos esconda, nos proteja no teu esconderijo, ó Altíssimo Soberano Deus, porque tu é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Pai. Em ti eu confio e eu venho te clamar, Deus. Venho te clamar, Senhor de Israel, para que tu possa libertar os teus filhos de toda prisão, de todo engano, de toda heresia, meu Pai. Não permita, Senhor, com que teus filhos continuem sofrendo, meu Pai. Aleluia, Senhor. Tu que é digno de toda honra e toda glória, Pai. Eu te clamo, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Vai entrando com providência nas nossas vidas, Senhor. Vai entrando, Pai amado, com providência. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leão e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, glórias a Deus, ao Ilahá. Que os irmãos venham buscar a face do Senhor, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus.